Existe um tipo de batalha que quase ninguém vê. Ela não acontece nas ruas, nem nas guerras, nem nas grandes crises da vida. Ela acontece dentro da sua mente. Enquanto você tenta viver, trabalhar, resolver problemas e seguir em frente, algo dentro de você puxa sua atenção para o medo, para a preocupação, para lembranças que ferem e para pensamentos que não param de girar. O caos mental não chega fazendo barulho. Ele começa pequeno, um pensamento repetido, uma preocupação que parece importante demais para ignorar. Uma emoção que toma conta antes que você perceba. E quando você finalmente nota o que está acontecendo, sua mente já não parece mais um lugar de paz. Parece um campo de batalha. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 2, parágrafo 1, que a mente humana tem poder sobre si mesma. O problema é que a maioria das pessoas nunca aprende a usar esse poder. Elas vivem reagindo, sendo arrastadas por emoções, opiniões e acontecimentos que não controlam. Mas os estoicos descobriram algo que muda tudo. A paz não vem quando o mundo se acalma. A paz surge quando a mente aprende a governar a si mesma. Este vídeo não é apenas uma reflexão, é um treinamento mental. Aqui você vai aprender 10 lições de autocontrole que podem transformar a maneira como você reage ao caos, às pressões e aos conflitos internos. Cada lição funciona como uma ferramenta para recuperar algo que quase todo mundo perdeu: domínio sobre os próprios pensamentos. Se sua mente anda inquieta, cansada ou sobrecarregada, este pode ser o momento em que algo começa a mudar. Porque quando você aprende a governar sua mente, o caos perde o poder que tinha sobre você. Agora preste atenção, porque o primeiro passo para vencer o caos mental começa com uma verdade que quase ninguém aceita: o inimigo invisível que sabota sua paz todos os dias. Existe um tipo de inimigo que a maioria das pessoas nunca aprende a reconhecer. Ele não levanta a voz, não aparece diante dos olhos e não deixa sinais claros de que está dominando o terreno. Mesmo assim, ele consegue invadir a mente, roubar a paz e transformar um dia comum em uma sequência interminável de preocupações. Esse inimigo é o pensamento descontrolado. Observe o que acontece dentro da sua mente ao longo de um único dia. Um comentário feito pela manhã continua ecoando horas depois. Uma lembrança de algo que deu errado volta repetidas vezes. Uma expectativa sobre o futuro começa a gerar ansiedade antes mesmo de qualquer fato acontecer. Quando você percebe, já está preso dentro de um ciclo de pensamentos que parecem não ter fim. Os antigos estoicos olhavam para esse fenômeno com muita clareza. Eles sabiam que o maior campo de batalha da vida não está nas circunstâncias externas, mas na forma como a mente reage a elas. Epicteto ensinava em Discursos de Epicteto, livro 1, capítulo 1, que não são os acontecimentos que perturbam o ser humano, mas as opiniões que ele cria sobre esses acontecimentos. Isso significa que dois indivíduos podem enfrentar exatamente a mesma situação e ainda assim reagirem de maneiras completamente diferentes. Um se desespera, perde a calma, sente que tudo saiu do controle. O outro mantém a mente estável, analisa o que está acontecendo e decide como agir com clareza. O que muda entre os dois não é o mundo, é a forma como cada mente interpreta o que acontece. O problema é que quase ninguém foi ensinado a observar os próprios pensamentos. A maioria das pessoas cresce acreditando que cada pensamento que surge dentro da mente deve ser levado a sério. Se um pensamento aparece dizendo que algo vai dar errado, elas acreditam. Se surge uma lembrança dolorosa, revivem a emoção como se o fato estivesse acontecendo novamente. E assim, o inimigo invisível ganha força. Marco Aurélio percebeu isso com profundidade. Em Meditações de Marco Aurélio, livro 4, parágrafo 3, ele escreveu que a mente se torna da cor dos pensamentos que ela alimenta. Aquilo que você permite permanecer em sua mente
começa a moldar sua percepção da realidade. Se sua mente se alimenta constantemente de preocupações, o mundo parecerá um lugar ameaçador. Se ela se alimenta de ressentimento, qualquer situação parecerá uma ofensa pessoal. Se ela se alimenta de medo, cada decisão parecerá perigosa. É assim que o caos mental começa a dominar. Ele não surge de repente, ele cresce lentamente, pensamento após pensamento, até que a mente perde a capacidade de distinguir entre o que realmente aconteceu e aquilo que foi apenas imaginado. Os estoicos desenvolveram uma disciplina mental, justamente para impedir que esse processo tomasse conta da consciência. Eles treinavam a habilidade de observar os pensamentos como se fossem visitantes, não como comandantes. Quando um pensamento surgia, não o aceitavam imediatamente. Primeiro examinavam, perguntavam a si mesmos se aquele pensamento era útil, verdadeiro ou necessário. Esse pequeno espaço entre o pensamento e a aceitação é o lugar onde nasce o autocontrole. Quando você começa a perceber que um pensamento não precisa ser obedecido automaticamente, algo dentro de você muda. A mente deixa de ser um lugar onde tudo acontece sem controle. Ela passa a se tornar um território que pode ser governado. Mas existe uma razão ainda mais profunda que faz o caos mental ganhar tanta força dentro das pessoas. E essa razão está ligada a um hábito que a mente moderna desenvolveu sem perceber. Quando a mente corre mais rápido que a vida, existe um momento silencioso em que você percebe que algo dentro de você nunca descansa. O corpo pode estar sentado, parado, aparentemente tranquilo, mas a mente não para. Ela corre. Corre para o que pode acontecer amanhã, corre para o que aconteceu ontem, corre para situações que talvez nunca aconteçam. E nesse movimento constante, a paz simplesmente desaparece. A maioria das pessoas vive assim sem perceber. Elas acreditam que pensar o tempo todo é sinal de responsabilidade, inteligência ou preparo para a vida. Mas o que realmente acontece é o contrário. Quando a mente corre mais rápido que a vida, ela começa a se afastar da realidade. Enquanto você está vivendo um momento simples, como caminhar, conversar ou trabalhar, a mente já está imaginando possíveis problemas, tentando prever resultados ou revivendo situações que já terminaram. O presente deixa de ser experimentado com clareza e passa a ser apenas um espaço de passagem entre pensamentos. Sêneca observou esse comportamento humano com grande precisão. Em Cartas de Sêneca a Lucílio, carta 13, ele escreveu que o ser humano sofre mais frequentemente em sua imaginação do que na realidade. Grande parte do sofrimento que carregamos não está acontecendo de fato no mundo. Ele está sendo construído dentro da nossa própria cabeça. Pense por um instante, quantas vezes você se preocupou intensamente com algo que poderia dar errado e no final percebeu que nada daquilo aconteceu? Quantas vezes sua mente criou cenários de fracasso, rejeição ou conflito que nunca chegaram a existir fora do pensamento? Esse tipo de antecipação constante cria uma sensação de urgência permanente. A mente começa a agir como se estivesse sempre diante de uma ameaça. Mesmo em momentos tranquilos, continua analisando, prevendo, calculando e revivendo situações. Marco Aurélio compreendeu esse problema com muita clareza. Em Meditações de Marco Aurélio, livro 8, parágrafo 36, ele escreveu que a mente deve concentrar sua energia apenas naquilo que está diante dela naquele momento, executando cada ação com atenção plena e serenidade. Esse ensinamento pode parecer simples, mas desafia um hábito profundo da mente humana. A mente gosta de vagar, gosta de explorar possibilidades, criar histórias, revisar erros e imaginar cenários futuros. Esse movimento parece natural, mas quando se torna constante, gera desgaste mental.
Imagine um cavalo que nunca para de correr. Mesmo sem carregar peso, ele acabará exausto. A mente funciona da mesma forma. Quando permanece em movimento contínuo, sem pausas, sem silêncio e sem presença no momento atual, ela começa a se desgastar. Esse desgaste aparece de várias maneiras. Surge como ansiedade sem motivo claro, dificuldade de concentração, irritação com pequenas situações e uma sensação constante de cansaço mental. Muitas pessoas acreditam que esse estado faz parte da vida moderna, mas os estoicos enxergavam isso como sinal de falta de disciplina mental. Epicteto ensinava que a mente precisa ser treinada para permanecer onde o corpo está. Em Discursos de Epicteto, livro 2, capítulo 18, ele explica que o ser humano sofre quando tenta carregar ao mesmo tempo o peso do passado e o medo do futuro. Quando a mente faz isso, cria uma carga emocional desnecessária. Cada lembrança antiga ganha nova vida. Cada possibilidade futura ganha importância exagerada. E assim, o presente deixa de ser experimentado com clareza. Os estoicos desenvolveram uma prática simples e poderosa para lidar com esse problema. Sempre que percebiam que a mente estava se afastando do presente, a traziam de volta com firmeza, mas sem violência. Direcionavam a atenção novamente para a tarefa diante deles, para a respiração, para a conversa ou para o trabalho que estavam executando. Com o tempo, esse treinamento muda completamente a relação com os pensamentos. A mente começa a desacelerar. Os pensamentos deixam de surgir como uma tempestade e passam a aparecer com mais clareza. A pessoa percebe que não precisa correr atrás de cada pensamento que surge. E algo curioso começa a acontecer. Quando a mente para de correr constantemente para o futuro e para o passado, o presente se torna mais amplo. As decisões ficam mais claras. As emoções se tornam mais estáveis. Aquilo que antes parecia um caos mental começa a perder força. Mas existe um erro ainda mais profundo que mantém a mente em constante agitação. Um erro que faz as pessoas lutarem diariamente contra coisas que nunca estiveram sob seu controle. O primeiro poder estoico: separar fatos de interpretações. Existe um momento decisivo no caminho do autocontrole mental. Um momento em que você percebe algo que muda completamente a forma de olhar para os problemas da vida. Esse momento acontece quando você entende que quase tudo que perturba sua mente não vem diretamente dos fatos, mas da interpretação que sua mente constrói sobre eles. A maioria das pessoas vive sem perceber essa diferença. Algo acontece e imediatamente a mente cria uma história sobre aquilo. Um olhar de alguém é interpretado como rejeição. Um comentário vira uma ofensa pessoal. Um atraso se transforma em sinal de desrespeito. Um erro simples se torna prova de fracasso. Nesse processo, o fato original quase desaparece. O que permanece é a narrativa que a mente criou. Epicteto ensinava exatamente isso em Discursos de Epicteto, livro 1, capítulo 27. Ele explicava que quando algo acontece, devemos primeiro observar o evento em sua forma mais simples, antes de permitir que nossa mente adicione julgamentos sobre ele. Essa disciplina mental parece pequena, mas muda profundamente a forma como reagimos à realidade. Imagine que alguém faça uma crítica ao seu trabalho. O fato é simples: uma pessoa expressou uma opinião. Mas em poucos segundos, a mente pode transformar isso em algo muito maior. Ela pode dizer que você não é competente, que as pessoas estão contra você, que seu esforço não tem valor. Em questão de minutos, o que começou como um comentário se transforma em uma tempestade emocional. Os estoicos percebiam que esse processo acontece automaticamente. A mente humana tem uma tendência natural de interpretar, julgar e dramatizar acontecimentos. Por isso, desenvolveram uma prática constante de questionamento interno.
Marco Aurélio refletiu sobre isso em Meditações de Marco Aurélio, livro 8, parágrafo 47. Ele escreveu que, quando algo perturbar sua mente, a primeira pergunta deve ser simples e direta: o que realmente aconteceu aqui? Essa pergunta parece simples, mas tem um poder enorme. Quando você separa o fato da interpretação, muitas das emoções que pareciam inevitáveis começam a perder força. O fato continua existindo, mas o peso emocional que a mente adicionou a ele pode ser removido. Considere uma situação comum. Alguém não responde uma mensagem sua. O fato é apenas esse: a mensagem não foi respondida ainda, mas a mente rapidamente começa a criar interpretações. Talvez a pessoa esteja ignorando você. Talvez esteja irritada. Talvez tenha perdido o interesse. Essas interpretações começam a gerar emoções reais: ansiedade, insegurança, irritação. Tudo isso surge não do fato em si, mas da história criada pela mente. Quando você aprende a observar esse mecanismo, começa a perceber quantas vezes o caos mental nasce exatamente nesse ponto. A mente transforma pequenos acontecimentos em narrativas dramáticas que consomem energia emocional. Sêneca alertava sobre esse perigo em Cartas de Sêneca a Lucílio, carta 95. Ele dizia que a mente humana sofre desnecessariamente quando permite que julgamentos precipitados se tornem verdades absolutas. A disciplina estoica consiste justamente em interromper esse processo. Antes de reagir emocionalmente, você examina o fato com clareza. Pergunta a si mesmo o que realmente aconteceu e o que foi apenas interpretação da sua mente. Esse pequeno espaço de análise cria uma mudança poderosa. A reação automática perde força. A mente começa a responder com mais calma e mais inteligência. Com o tempo, você percebe que muitos dos conflitos internos que pareciam inevitáveis eram apenas histórias mal interpretadas pela própria mente. Quando a interpretação exagerada desaparece, o fato original muitas vezes se torna pequeno, administrável e até irrelevante. Esse é o primeiro grande poder do autocontrole mental: a capacidade de enxergar a realidade antes que a mente a distorça. Mas ainda existe uma fonte profunda de sofrimento que continua alimentando o caos dentro da mente. Uma luta silenciosa que acontece todos os dias dentro da maioria das pessoas. O peso invisível de tentar controlar o incontrolável. Existe um tipo de desgaste mental que não aparece imediatamente, mas que aos poucos consome a energia de qualquer pessoa. Esse desgaste nasce quando a mente tenta controlar coisas que nunca estiveram sob seu domínio. Observe com atenção a maior parte das preocupações que passam pela sua cabeça ao longo de um dia. Muitas delas giram em torno de pessoas, resultados, opiniões e acontecimentos que você não pode comandar diretamente. Você pensa no que os outros vão dizer, no que podem pensar sobre você, no que deveria ter acontecido ou no que talvez aconteça no futuro. Nesse processo, a mente entra em um esforço constante para influenciar aquilo que não depende dela. Os estoicos identificaram esse problema como uma das maiores fontes de sofrimento humano. Epicteto deixou isso claro em Discursos de Epicteto, livro 1, capítulo 1. Ele ensinava que algumas coisas estão sob nosso controle e outras não estão. Essa distinção simples se tornou um dos princípios centrais do estoicismo. Estão sob nosso controle nossas escolhas, nossas ações, nossos julgamentos e nossas atitudes diante dos acontecimentos. Fora do nosso controle estão as opiniões dos outros, os resultados finais de muitas situações, o comportamento das pessoas e inúmeros acontecimentos externos. O problema é que a mente humana frequentemente ignora essa divisão. Ela tenta controlar a forma como os outros se comportam. Tenta garantir que tudo aconteça exatamente como foi planejado.
Tenta impedir que erros aconteçam ou que dificuldades apareçam. Quando essas tentativas inevitavelmente falham, surge a frustração. Surge a sensação de perda de controle. Surge o caos mental. Marco Aurélio refletiu profundamente sobre esse tema em Meditações de Marco Aurélio, livro 6, parágrafo 50. Ele escreveu que a mente se perturba quando se esquece daquilo que depende dela e passa a lutar contra aquilo que pertence ao destino. Essa luta silenciosa consome uma quantidade enorme de energia emocional. Cada vez que você tenta controlar algo que está fora do seu alcance, sua mente entra em tensão. Ela começa a analisar cenários, prever consequências, imaginar estratégias para evitar resultados indesejados. Com o tempo, esse esforço constante gera ansiedade. Pense em quantas vezes você se preocupou com o que alguém poderia pensar sobre você. Mesmo depois de ter feito o seu melhor, a mente continua revisando a situação, tentando prever reações, imaginando críticas ou julgamentos. Esse tipo de preocupação não altera a realidade, mas altera profundamente o estado interno da mente. Sêneca escreveu em Cartas de Sêneca a Lucílio, carta 98, que a pessoa sábia concentra sua energia apenas naquilo que pode dirigir. Quando a mente se mantém focada nas próprias ações e decisões, ela se liberta do peso desnecessário de tentar comandar o mundo. Essa mudança de perspectiva produz um efeito poderoso. Quando você aceita que certas coisas não dependem de você, o esforço mental diminui. A mente deixa de lutar contra o inevitável. Isso não significa passividade. Pelo contrário, significa que você passa a investir toda a sua energia naquilo que realmente pode fazer diferença. Suas decisões, sua postura, sua forma de reagir às situações. Quando essa disciplina mental começa a se desenvolver, algo interessante acontece. Muitos dos pensamentos que antes geravam ansiedade perdem importância. A mente se torna mais leve porque deixa de carregar responsabilidades que nunca foram dela. Esse é um dos maiores atos de autocontrole que uma pessoa pode desenvolver. Reconhecer com clareza onde termina sua autoridade e onde começa o território do destino. Mas mesmo quando você aprende a distinguir o que pode controlar, ainda existe um impulso dentro da mente que continua provocando turbulência. Um impulso que faz as emoções assumirem o comando antes que a razão tenha tempo de agir. A armadilha das emoções reativas. Existe um momento em que tudo acontece muito rápido dentro da mente. Uma palavra atravessa o ar, um gesto inesperado surge, uma situação desagradável aparece e antes que você perceba, uma emoção já tomou conta da sua reação. A voz muda, o pensamento acelera e aquilo que poderia ser apenas um pequeno evento transforma-se em uma onda emocional difícil de controlar. Esse é o território das emoções reativas. A mente humana possui uma tendência natural de responder imediatamente aos estímulos do ambiente. Durante milhares de anos, essa capacidade ajudou o ser humano a sobreviver em situações de perigo. Quando um risco aparecia, reagir rapidamente era necessário. O corpo se preparava para agir e a resposta surgia quase sem reflexão. O problema é que esse mesmo mecanismo continua ativo no mundo moderno, mesmo quando não existe ameaça real. Uma crítica pode provocar irritação imediata. Um comentário pode gerar ressentimento. Um atraso pode despertar impaciência. Pequenas situações passam a desencadear reações intensas. Os estoicos observaram esse comportamento com grande atenção. Eles perceberam que a maioria das pessoas não sofre tanto pelos acontecimentos em si, mas pela forma impulsiva como reagem a eles. Epicteto ensinava em Discursos de Epicteto, livro 2, capítulo 18, que o ser humano não se perturba pelo evento que acontece, mas pela forma como se permite reagir a esse evento.
Entre aquilo que acontece e a forma como você responde, existe um pequeno intervalo, um espaço quase invisível onde a mente pode escolher o caminho que seguirá. A maioria das pessoas nunca percebe esse espaço. Elas vivem reagindo automaticamente. Quando algo acontece, a emoção surge e imediatamente se transforma em ação. Palavras são ditas, decisões são tomadas e comportamentos são executados sem reflexão. Marco Aurélio alertava sobre esse risco em Meditações de Marco Aurélio, livro 5, parágrafo 28. Ele escreveu que a mente deve aprender a manter-se firme diante dos impulsos repentinos, lembrando que nenhuma emoção possui autoridade absoluta sobre a razão. Essa disciplina mental não significa eliminar emoções. Emoções fazem parte da natureza humana. O que os estoicos ensinavam era algo mais profundo, a capacidade de observar a emoção antes de obedecê-la. Quando a irritação surge, você pode reconhecê-la sem permitir que ela determine suas palavras. Quando a frustração aparece, pode percebê-la sem deixar que controle sua atitude. Quando o medo surge, pode examiná-lo antes de permitir que ele determine sua decisão. Esse momento de observação cria uma transformação poderosa. A emoção continua existindo, mas deixa de governar suas ações. A mente passa a recuperar o comando da situação. Sêneca refletiu sobre isso em Cartas de Sêneca a Lucílio, carta 11. Ele explicou que a mente sábia não se torna escrava das primeiras impressões emocionais. Em vez disso, analisa essas impressões antes de decidir como agir. Com prática constante, algo começa a mudar. Você passa a perceber mais rapidamente quando uma emoção está tentando assumir o controle. A mente ganha tempo para refletir. A resposta deixa de ser automática e passa a ser escolhida. Esse é um dos sinais mais claros de fortalecimento mental. Mas existe uma habilidade ainda mais profunda que fortalece essa estabilidade. Uma habilidade silenciosa que transforma o barulho da mente em algo muito mais tranquilo. O silêncio interior, que poucos aprendem a cultivar. Existe um tipo de força que quase ninguém percebe, mas que transforma completamente a maneira como uma pessoa vive. Não é uma força visível, não se manifesta através de confrontos ou demonstrações de poder. Pelo contrário, ela nasce no silêncio da própria mente. Esse silêncio interior é uma das maiores armas contra o caos mental. A maioria das pessoas vive mergulhada em um fluxo contínuo de pensamentos. A mente comenta tudo, analisa tudo, julga tudo. Mesmo quando o corpo está em repouso, a mente continua ativa, discutindo situações passadas, imaginando conversas futuras e criando preocupações que se acumulam ao longo do dia. Com o tempo, esse ruído constante se torna tão familiar que muitos passam a acreditar que viver assim é normal. Os estoicos enxergavam isso de outra forma. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 4, parágrafo 3, que o ser humano deve frequentemente retornar para dentro de si mesmo. Dentro da própria mente existe uma fonte de tranquilidade que pode ser acessada quando aprendemos a observar nossos pensamentos. Isso não significa fugir do mundo, significa aprender a criar momentos de clareza dentro da própria consciência. Quando a mente nunca encontra silêncio, ela se torna reativa. Qualquer estímulo externo provoca uma resposta imediata. Qualquer dificuldade parece maior do que realmente é. Mas quando a mente aprende a cultivar silêncio interior, algo diferente começa a acontecer. Os pensamentos continuam surgindo, mas deixam de dominar completamente a atenção. Em vez de ser arrastado por cada pensamento que aparece, você começa a observá-los com mais distância. Epicteto ensinava que a mente deve agir como um guardião atento de suas próprias impressões. Em Discursos de Epicteto, livro 1, capítulo 28, ele explicava que quando um pensamento chega, a pessoa sábia não o aceita imediatamente.
Primeiro observa, examina e decide se aquele pensamento merece permanecer. Essa prática cria uma mudança profunda. A mente deixa de ser um lugar onde qualquer pensamento entra e domina tudo. Ela se torna um espaço organizado. Sêneca também refletia sobre essa disciplina. Em Cartas de Sêneca a Lucílio, carta 56, ele dizia que o ruído constante do mundo pode invadir a mente se não houver vigilância interior. Esse silêncio não depende de um lugar isolado. Depende da capacidade de interromper o fluxo automático de pensamentos e observar o que acontece dentro da mente. No início, isso pode parecer difícil. A mente está acostumada a correr de um pensamento para outro, mas essa percepção é justamente o começo da transformação. Quanto mais você desenvolve essa observação silenciosa, mais rápido percebe quando a mente começa a se agitar. Pensamentos que antes dominavam horas do seu dia passam a ser percebidos logo no início. Emoções que antes provocavam reações impulsivas começam a perder força. A mente deixa de ser um campo de batalha e começa a se tornar um espaço de clareza. E quando essa clareza aparece, você percebe algo importante. A estabilidade mental também pode ser construída através de pequenos treinamentos diários. O treinamento invisível da mente forte. Existe um erro comum quando pensamos em força mental. Muitas pessoas acreditam que o autocontrole aparece apenas em momentos extremos, quando a vida exige uma reação firme diante de uma crise. Mas os estoicos entendiam algo diferente. A verdadeira força mental não nasce no momento da pressão. Ela é construída muito antes disso, em treinamentos silenciosos que acontecem todos os dias. Pense em um atleta em uma competição. No momento da prova, ele não está criando sua habilidade. Ele está apenas revelando aquilo que foi treinado durante meses ou anos. Com a mente, acontece exatamente o mesmo. Quando uma situação difícil surge, sua reação é o resultado direto dos hábitos mentais que você cultivou ao longo do tempo. Marco Aurélio lembrava em Meditações de Marco Aurélio, livro 7, parágrafo 8, que cada pensamento cultivado molda o caráter. Por isso, os estoicos treinavam a mente nos momentos comuns da vida. Uma fila longa podia ser um treino de paciência. Uma crítica podia ser um treino de autocontrole. Um erro podia ser um treino de humildade. Esses pequenos exercícios pareciam simples, mas acumulavam um efeito poderoso. Epicteto explicava em Discursos de Epicteto, livro 3, capítulo 12, que ninguém se torna forte apenas desejando ser forte. A força surge quando treinamos continuamente a forma como reagimos aos acontecimentos. Com o tempo, aquilo que antes provocava agitação deixa de ter o mesmo efeito. A mente se torna mais firme. Situações que antes geravam irritação passam a ser observadas com mais calma. Pensamentos que antes provocavam ansiedade passam a ser analisados com mais clareza. A calma deixa de depender das circunstâncias externas e passa a nascer da disciplina interior. Mas existe um desafio ainda mais comum que pode perturbar até mesmo uma mente treinada. Um desafio que surge quando as emoções e os problemas de outras pessoas começam a invadir o seu próprio estado mental. A arte estoica de não absorver o caos dos outros. Uma das maiores causas de esgotamento mental não nasce dentro da própria mente. Ela chega de fora, trazida pelas emoções e pelas turbulências das outras pessoas. Muitos vivem carregando preocupações que não começaram dentro deles. Um comentário negativo permanece na mente por horas. O humor de outra pessoa altera completamente o estado emocional do dia. Um ambiente tenso provoca ansiedade mesmo quando você não participou do problema. Os estoicos sabiam que essa é uma habilidade essencial do autocontrole. Aprender a conviver com o mundo sem permitir que cada turbulência externa se transforme em uma tempestade interna.
Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 5, parágrafo 20, que as ações das outras pessoas pertencem ao caráter delas, não ao seu. Quando você compreende isso profundamente, algo muda. Muitas atitudes que antes pareciam ataques pessoais passam a ser vistas como expressões da mente da outra pessoa. Uma palavra agressiva pode nascer do cansaço. Um comportamento rude pode surgir da frustração. Uma crítica pode refletir insegurança. Isso não significa aceitar desrespeito. Significa compreender que você não precisa absorver emocionalmente cada comportamento que encontra. A mente deixa de funcionar como uma esponja que absorve tudo ao redor. Quando essa habilidade se desenvolve, muitas situações deixam de causar desgaste. Discussões deixam de provocar reações impulsivas. Ambientes difíceis deixam de dominar seu humor. A mente aprende a permanecer estável, mesmo quando o mundo ao redor se torna instável. E essa estabilidade revela algo poderoso. A calma não é apenas paz interior. Ela também pode se tornar uma das maiores vantagens que alguém pode desenvolver. O paradoxo do controle. Soltar para dominar. Existe uma verdade sobre a mente que muitas pessoas demoram anos para perceber. Quanto mais alguém tenta forçar o controle absoluto sobre seus pensamentos, mais desordem mental acaba criando. A mente não responde bem à pressão constante. Quando tentamos dominá-la com força excessiva, ela reage com ainda mais resistência. Esse é um dos grandes paradoxos do autocontrole. Muitas pessoas acreditam que controlar a mente significa eliminar pensamentos negativos, impedir emoções difíceis e manter apenas ideias positivas. Mas quem tenta fazer isso logo percebe algo estranho. Quanto mais se luta contra certos pensamentos, mais eles parecem voltar. Os estoicos perceberam esse fenômeno há muito tempo. Sêneca refletiu sobre isso em Cartas de Sêneca a Lucílio, Carta 56. Ele observou que a mente perturbada muitas vezes se torna ainda mais agitada quando tenta eliminar à força aquilo que a incomoda. Quando um pensamento é tratado como um inimigo que precisa ser destruído imediatamente, ele recebe ainda mais atenção e a mente começa a lutar contra si mesma. Esse conflito interno gera desgaste. Pensamentos surgem, a pessoa tenta expulsá-los rapidamente, a tensão aumenta e o resultado final é mais agitação mental. Os estoicos desenvolveram uma abordagem diferente. Em vez de lutar contra cada pensamento, eles aprendiam a observá-lo sem se identificar imediatamente com ele. Epicteto ensinava em Discursos de Epicteto, livro 2, capítulo 18, que quando uma impressão aparece na mente, devemos primeiro examiná-la antes de aceitá-la como verdadeira. Isso cria um pequeno espaço de consciência. Quando um pensamento aparece, você não precisa reagir imediatamente. Não precisa acreditar nele automaticamente. Pode observá-lo, analisá-lo e decidir se ele merece permanecer. Esse simples gesto muda completamente a dinâmica mental. Em vez de travar uma batalha contra cada pensamento, você assume a posição de observador. Marco Aurélio descreveu esse processo em Meditações de Marco Aurélio, livro 8, parágrafo 48. Ele lembrava a si mesmo que muitas das coisas que perturbam a mente não possuem poder real sobre nós, a menos que decidamos alimentá-las com atenção prolongada. Essa percepção cria um tipo diferente de domínio. Em vez de controlar a mente pela força, você passa a governá-la pela consciência. Pensamentos continuam surgindo, mas deixam de comandar automaticamente suas emoções e decisões. A mente aprende a relaxar. E quando você solta a necessidade de controlar cada pensamento, algo curioso acontece. Muitos pensamentos negativos simplesmente perdem força. Eles aparecem brevemente e desaparecem porque não recebem combustível emocional. Esse é o paradoxo do controle mental.
Quanto mais você aceita que pensamentos surgem naturalmente, menos eles conseguem dominar sua atenção. A mente deixa de lutar contra si mesma e começa a recuperar sua estabilidade. Mas existe uma habilidade ainda mais importante que fortalece essa estabilidade. Uma habilidade que muda profundamente a relação com os próprios pensamentos. A disciplina de escolher seus pensamentos. Existe uma crença silenciosa que domina muitas mentes. As pessoas acreditam que não têm escolha sobre aquilo que pensam. Quando um pensamento aparece, assumem que precisam segui-lo, analisá-lo e responder a ele imediatamente. Poucos percebem que esse hábito transforma a mente em um território sem direção. Os estoicos enxergavam os pensamentos de maneira diferente. Para eles, a mente não deveria funcionar como uma porta aberta onde qualquer ideia entra e assume o controle. Ela deveria funcionar como um guardião atento. Epicteto ensinava em Discursos de Epicteto, livro 3, capítulo 8, que quando uma impressão chega à mente, a primeira tarefa da pessoa sábia é examiná-la. Antes de aceitá-la como verdade, é preciso perguntar se aquele pensamento é útil ou apenas uma reação automática. Pensamentos surgem naturalmente. Isso faz parte da mente humana. O erro acontece quando acreditamos que cada pensamento precisa ser seguido até o fim. Quando um pensamento negativo aparece, muitas pessoas começam a alimentá-lo imediatamente. Analisam cada detalhe, imaginam consequências e criam narrativas cada vez mais complexas. Em poucos minutos, aquele pensamento se transforma em peso emocional. Mas existe outra possibilidade. Quando você percebe que um pensamento surgiu, pode simplesmente observá-lo e decidir se ele merece sua atenção. Marco Aurélio lembrava em Meditações de Marco Aurélio, livro 5, parágrafo 16, que a mente possui a capacidade de recusar pensamentos que não contribuem para a clareza ou para a virtude. Essa recusa não acontece com violência, mas com discernimento. A mente começa a desenvolver critérios. Alguns pensamentos ajudam a resolver problemas reais. Outros apenas alimentam ansiedade, ressentimento ou medo. Sêneca escreveu em Cartas de Sêneca, a Lucílio, carta 52, que a mente disciplinada aprende a reconhecer quando um pensamento tenta dominar sua atenção sem oferecer benefício algum. Essa consciência cria liberdade mental. Imagine que sua mente seja como um jardim. Se qualquer semente crescer livremente, logo o espaço será dominado por ervas daninhas. Mas quando você escolhe o que cultivar, o jardim muda completamente. Pensamentos mais claros começam a ocupar o espaço que antes era dominado pelo caos. Cada pequena escolha fortalece a mente. E com o tempo, você percebe que sua relação com os pensamentos mudou profundamente. A mente deixa de ser um lugar onde tudo acontece sem controle. Ela se torna um espaço governado pela consciência. Mas existe ainda uma mudança mais profunda que pode transformar completamente a forma como você percebe os problemas da vida. O poder da perspectiva ampla. Existe um hábito silencioso que transforma pequenos problemas em grandes tempestades dentro da mente. Esse hábito surge quando observamos a vida apenas através de uma lente estreita. Quando isso acontece, qualquer dificuldade parece enorme. Um erro parece definitivo. Uma crítica parece um ataque profundo. A mente perde a capacidade de enxergar o contexto maior da existência. Os estoicos desenvolveram uma prática poderosa para combater essa distorção mental. Eles treinavam constantemente a capacidade de ampliar a perspectiva. Marco Aurélio falava sobre isso em Meditações de Marco Aurélio, livro 7, parágrafo 47. Ele lembrava a si mesmo que a vida humana é apenas um breve momento dentro de um universo imenso. Quando alguém observa a realidade sob essa perspectiva mais ampla, muitos problemas diminuem de tamanho.
Esse ensinamento não diminui a importância das experiências humanas, ele devolve equilíbrio à mente. Quando ampliamos a perspectiva, percebemos que muitas dificuldades que parecem gigantes hoje se tornarão apenas lembranças no futuro. Sêneca explicava em Cartas de Sêneca a Lucílio, carta 91, que a mente se perturba quando observa apenas uma pequena parte da realidade. Quando a visão se expande, a mente se torna mais estável. A dificuldade continua existindo, mas deixa de parecer uma ameaça absoluta. A mente começa a perceber que a vida é um fluxo contínuo de mudanças. Essa percepção fortalece a serenidade, e é exatamente essa serenidade que permite enfrentar momentos de pressão com mais clareza. Transformando pressão em clareza mental. Quando a pressão aumenta, muitas pessoas sentem que a mente se fecha. Um problema surge, uma decisão difícil precisa ser tomada, e a mente entra em estado de tensão. Mas os estoicos enxergavam esses momentos de maneira diferente. Para eles, dificuldades eram oportunidades de treinamento interior. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 5, parágrafo 20, que o obstáculo pode se tornar o próprio caminho. Cada dificuldade oferece uma oportunidade de exercitar paciência, coragem e clareza. Uma mente treinada aprende a fazer uma pausa diante da pressão. Em vez de reagir imediatamente, observa o que está acontecendo dentro de si. Esse momento de observação cria espaço para a clareza. Epicteto ensinava que o verdadeiro problema não são as dificuldades, mas a incapacidade de examiná-las com calma. Quando a mente se torna capaz de observar a pressão sem ser dominada por ela, algo extraordinário acontece. A situação continua difícil, mas o pensamento permanece claro. Sêneca dizia que as dificuldades fortalecem a mente da mesma forma que o exercício fortalece o corpo. Cada desafio se torna um treino. Com o tempo, aquilo que antes provocava ansiedade passa a despertar atenção consciente. A mente aprende a atravessar momentos difíceis com mais equilíbrio. E essa estabilidade revela algo importante. Grande parte do sofrimento nasce de uma luta constante contra a realidade. A paz que surge quando a mente para de lutar. Existe um hábito que cria grande parte do caos mental: a resistência. Algo acontece e imediatamente a mente diz que aquilo não deveria ter acontecido. Um erro surge e passamos horas revivendo o passado. Essa luta invisível consome enorme energia mental. Os estoicos perceberam esse mecanismo com clareza. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 10, parágrafo 3, que tudo o que acontece faz parte da ordem natural da vida. Quando a mente aceita essa realidade, ela deixa de lutar contra o inevitável. Aceitar não significa aprovar tudo. Significa reconhecer a realidade antes de agir. Quando alguém enfrenta um problema com essa postura, algo muda. Em vez de gastar energia resistindo ao que já aconteceu, a mente pergunta algo mais útil: o que pode ser feito agora? Epicteto ensinava que essa mudança de atitude liberta a mente. A resistência desaparece, a energia volta para a ação consciente. E quando isso acontece, surge algo raro. Uma paz profunda, não a paz de quem nunca enfrenta dificuldades, mas a paz de quem aprendeu a não lutar contra aquilo que não pode mudar. E esse é o passo final da jornada. O dia em que sua mente deixa de ser seu inimigo. Durante muito tempo, muitas pessoas acreditam que sua mente é impossível de dominar. Pensamentos surgem sem controle. Emoções aparecem com força. Mas a jornada que você percorreu até aqui revela algo diferente. A mente não é um inimigo permanente. Ela se torna um inimigo apenas quando não aprendemos a compreendê-la.
Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 12, parágrafo 25, que a mente pode retornar à calma sempre que recorda sua natureza racional. O equilíbrio mental já existe como possibilidade dentro de cada pessoa. O que falta é treinamento. Quando você aprende a observar pensamentos, separar fatos de interpretações e distinguir aquilo que depende de você daquilo que não depende, algo muda profundamente. A mente deixa de reagir automaticamente. Ela começa a escolher. Escolhe quais pensamentos merecem atenção. Escolhe quando reagir e quando permanecer em silêncio. Com o tempo, essa disciplina transforma completamente a experiência da vida. Situações que antes provocavam ansiedade passam a ser enfrentadas com serenidade. Problemas continuam existindo, mas a mente já não se perde dentro deles. Sêneca lembrava em Cartas de Sêneca a Lucílio, carta 63, que a maior liberdade que um ser humano pode alcançar é a liberdade interior. Quando a mente aprende a governar a si mesma, nenhuma circunstância externa possui poder absoluto sobre ela. Esse é o verdadeiro objetivo do autocontrole. E quando isso acontece, algo silencioso surge dentro de você. A mente deixa de ser um campo de batalha. Ela se torna uma aliada, e a paz deixa de depender do mundo. Ela nasce dentro de você.